Ô Barriga, nos diga uma coisa, e como foi tua entrada na política? Você já disse como foi que, não é? Foi o seu início aí na Rua Rio Branco. E o início na política, o início de Barriga da oficina na política? Na verdade, Roger, foi também na Rua Rio Branco, né? Eu morava, como frisei antes, no Beco da Coreia, e eu tinha aquela coisa na cabeça de... Eu acompanhava muito o vereador Uca da Caçamba. Era um nome, né, que era bastante falado na cidade. Uca da Caçamba, que ele era vereador e também tinha ali, a gente não tinha ainda, naquela oportunidade na cidade, depósito assim fixo, né, de areia, e a areia era vendida ali em frente à igreja, ficava ali várias caçambas, e a pessoa que precisava ali de uma caçamba de areia ali comprava, solicitava ali, né, e eles faziam a entrega ali. Então, claro que eu pensava que era de uma maneira que a gente era vereador, chegava lá, resolvia tudo, né? Mas os meninos já tinham esse pensamento. Eu era acompanhante da política, vi grandes campanhas aqui, como ainda existia a camisa, né? A gente tinha um tucano aqui, camisa bonita ali, amarela, né? Então era ali fã naquela época do saudoso Carmelito, mas aí veio uma campanha muito linda, que foi a campanha onde me despertou mais ainda a política, que foi a campanha de Lorival, do saudoso Lorival Santos, né? Tinha aquela luta aí por liberdade ao povo do Pelô. Aquilo ali me emocionava, era uma campanha bonita, muitas luzes, parecendo quando eu estava no estádio, né? O pessoal usando celular, nem existia celular ainda na... Mas como se fosse, pelo menos, né? Aqui em Cruz das Almas não via exatamente. Então a campanha bonita, onde era showmício ainda, eu ia, caía algumas vezes de caminhão, às vezes o caminhão ia tão correndo, eu dei sorte que um cara malhadão me pegou com um braço só, me jogou em cima do caminhão. E aí ali começou essa trajetória. Roger, claro que eu estava longe de ser um candidato, até porque as condições financeiras não davam e o conhecimento ainda era muito pouco, mas também trabalhei ali na rua, né, na limpeza de sapato, trabalhei na feira ali pegando feira, vendendo hortaliça, trabalhei vendendo verdura também na feira. Isso me deu um conhecimento e, como eu falei antes, aí Bo chamou para apoiar e eu falei que apoiaria ele sim, aí logo depois veio Daltro, lançou candidato também, quando o Edson Ribeiro foi candidato a prefeito, né, disputando com o Orlandinho. E aí depois eu chamei Boy e falei, Boy, eu quero pedir desculpa, eu sou muito sincero, eu não vou apoiar mais o senhor, porque Daltro é candidato a vereador da Rua Rio Branco, eu moro aqui na Rua Rio Branco, mas por questão que ele tinha um trabalho brilhante ali, né, ele tinha um trabalho social, atendia as pessoas, era um cara na rua que tinha um apreço de todo mundo, como tem, né, até hoje, mas politicamente a gente sabe que a política tem momento e ela, se você não abrir os olhos, ela passa tão rápido e quando você vai ver já está praticamente fora dela. E a não ser se você se atualizando, né, o tempo todo. E aí, na outra seguinte, como eu falei antes, apoiei o Antônio Paulino, onde ele foi o 10º colocado. Naquela oportunidade, era 10 vereadores e ele tinha que estar ali entre os 10. Depois teve uma mudança, já depois da eleição. Eu não entendo, não sei como foi, mas pelo menos o que se fala é que já o município já caberia 15 vereadores e aí assumiram mais 5, né? Aí naquela oportunidade, Toninho, tem uma galera que ficou de fora. E depois eles entraram, né? Ficou 15 vereadores, como hoje, até hoje é 15. Na verdade, Cruz das Almas tinha 10, eu nunca vi nenhuma Câmara com número par. Sempre é ímpar, né? Eu não sei como é que acontecia as votações naquela oportunidade. Era que já chegou a ser 10 vereadores. É número par. Número par. E, tem que ser, e nessa oportunidade ímpar, virou número ímpar, né? Ficou ímpar. E aí, depois que o Antônio Paulino ganhou a eleição, claro que teve um afastamento ali, né? E aí, alguma brincadeira, aí os caras pegou e falou assim, vem Barriga, eles vão dizer que ele é candidato a vereador para ele pagar a cerveja. E aí, o vereador vai botar uma caixa de cerveja, não sei o que. Eu fui, não, rapaz, isso aqui nós bebe, todo domingo eu coloco. Aí eu coloquei, aí começar no outro domingo, de novo. Vem o vereador para tomar minha cerveja. Vem o vereador, daqui a pouco começou aquela febre. Barriga. E aí eu fui parar em um grupo político que foi o PSC, onde eu quero mandar um abraço aqui para Sou Jaime, o saudoso Zé Carlos, Tiano também, que fazia parte desse grupo, Maria Cedrais fazia parte também nessa época aí junto com o Leciano, e aí me levaram, e aí a gente foi
nunca quis, a gente devagarzinho. Daqui a pouco a gente já começou a discutir a política e, falar a verdade, Roger, para mim era um dos grupos mais organizados que tinha aqui, porque de 15 em 15 dias tinha reuniões discutindo a cidade, as localidades, coisa que hoje eu vejo muito na política, os grupos se organizando, se reunindo praticamente na hora da política. Eu acho que precisa ter essa organização, de ter uma discussão ampla, independente do cenário que vai se afindando, né? Afunilando para a eleição. Para quando chegar a eleição, você ter um projeto já montado para realmente ver o que vai fazer na cidade. Hoje a gente vê o projeto, pega uma empresa ali, monta os projetos, aí você faz lá como é que vai fazer sua campanha, vai lá, apresenta o TSE, né? E eu acho que a gente precisa tirar essas conclusões antes, para que a gente tenha um desenvolvimento até melhor dentro do município. E aí, Roger, apoiei o Antônio Paulino, como teve esse afastamento. Em 2000 aí depois eu fui questão que era o grupo, na verdade, do PT, e eu não queria votar, nunca votei a nível municipal no grupo do PT, nunca votei, já votei em outros momentos, como para governador, como para presidente, mas para prefeito nunca votou. Nunca fui simpático a votar. Então sempre ali acompanhei ali a linha de doutor Jean não me conhecia. E aí eu fiquei em 3 partidos, e aí eu tinha toda a documentação tal, o Paulinho Moraes que me chamou, a gente correu atrás dos documentos, colocou tudo certinho, mas infelizmente me colocaram em tripla filiação. E aí, no julgamento aqui em Cruz das Almas, eu aí perdi, né? Aí Paulo falou, vou falar com o doutor Jean. E aí, com certeza, teve uma pesquisa ali na Rua Rio Branco. Claro, tinha 2 vereadores de mandato, né? E precisaria ter uma pessoa para combater, que a política é assim, né? Para que você possa entrar também naquela comunidade. E aí, um dia eu estava almoçando em Dita da Feijoada, ainda nem era Dita da Feijoada, eles vendiam ali uma comida caseira. Como eu tinha muito serviço na oficina, eu não ia todos os dias para casa e sempre almoçava ali em Dita. E aí eu recebi uma ligação na hora do almoço. Quando eu olhei assim, eu falei, quem é? Eu liguei, atendi. Amigo, quem é? Quem é essa fala? Quem é? É doutor Jean, porra. Aí ele falou, desculpa pelo gesto aqui. Não, mas ele falou assim, eu falei, ok, mande aí seu CPF, mandei os documentos, que eu vou entrar no processo, que não existe você entregar toda a documentação e ficar inelegível em 3 partidos. Aí eu, beleza, mandei quando foi 11 de abril, faltando praticamente 3 dias, André Eloy me ligou e falou pra gente ir em Salvador acompanhar, né? Lá na corte em Salvador, no Tribunal de Justiça, para que eu pudesse ser absolvido naquela noite. E aí cheguei lá, por surpresa minha, tinha um advogado muito competente, que é Esmerim, né? Que foi advogado de doutor Jean. E lá naquela oportunidade eu ganhei lá na votação por 7-0. E aí, André, bora fazer festa, você é candidato? Eu falei, não, André, não vamos assustar. Vamos ficar quietinho, deixa os homens lá quietos. Não vamos mostrar que eu sou candidato. Aí fui trabalhando pela maneira assim, Roger, que a política é de diálogo, a política precisa chamar para uma conversa. E ali, em vez de me chamar para uma conversa, criou um clima de raiva, de ódio, pela maneira que foi conduzido, uma pessoa do bem, uma pessoa que nunca levei, nunca quero fazer mal a ninguém. E aí eu peguei e falei, já que é assim, eu também vou ser candidato. Mas aí eu enfrentei também na convenção a outra barreira, porque o Antônio Paulino também era um representante da Rua Rio Branco. Outrora já tinha apoiado o Antônio Paulino. Exatamente. Então, tinha aquela razão para eu não sair, porque tirar a volta e tal. Mas Paulinho também tinha me dado a garantia, se eu não fosse candidato, ele também não era. E eu falei, olha, Paulinho, vê direitinho que eu também vou falar. Se eu não for candidato, eu também vou falar de você, porque você me deu essa garantia. Aliás, eu já tinha até desistido pela maneira que eu já tinha perdido aqui em Cruz das Almas, praticamente estava inelegível. Aí a gente foi para a urna em 2000, aí o meu nome foi um dos últimos a ser chamado, ainda ali no Cruz das Almas Clube. Mas aí eu passei na convenção e tinha ali meus amigos, mais de 30, 40 pessoas, desceu na Estrada de Ferro fazendo zoada, aí foi pro Badireu zoada, aí demorou um pouquinho, passou o Antônio Paulino olhando, os caras, bora correr. Falei, não, mas vamos fazer nossa fé, não tá aqui, não vai fazer nada com a gente, deve ser que ele veio apreciar pra ver o clima da coisa. E aí, 2012, barriga candidato, né, eu ainda fiquei muito preso na oficina. Eu tinha minha irmã, um grupo pequeno que saía pela zona rural levando o meu nome. A gente
tem sim um nome como profissional dentro da cidade, porém não tinha o nome Barriga político para que viesse bater de frente. Na verdade, eu caí em uma chapa que eu não tinha nem chance, só tinha vereadores eleitos, nomes grandes para ganhar a eleição. E ali eu obtive, a população de Cruz das Almas me deu 495 votos, onde eu fiquei o primeiro suplente do MDB naquela oportunidade. E aí eu estava na Estrada de Ferro comemorando, o menino comemorou, não foi uma votação, nós comemorou, foi pro Badiu comemorar, doutor Jean estava eleito, porém... Mesmo como suplente, você estava comemorando a votação que recebeu. Com certeza, muito expressiva. A primeira eleição disputada foi muito importante, muito significativa aquela quantidade de votos. E aí eu fui pro Badiu, estava lá a gente tomando uma cervejinha e tal. Aí daqui a pouco eu recebi uma ligação de doutor Jean e ele me falou assim: Barriga, não fale para ninguém, mas estou surpreso com sua votação e você é vereador de Cruz das Almas. Como, doutor, se eu não ganhei? Fique na sua, não conte a ninguém. Assim eu fiz, não contei a ninguém, fiquei esperando o momento. Só que o doutor Jean também teve aquela dificuldade, assume, não assume, acho que você lembra bem. Lembro. Né? Era foguete, era traque naquela pérgola. Tinha hora que tocava o grupo da gente, eu pensava até que era um trauma, coração disparado, será que assume, não assume? E eu com aquela vontade de assumir, de estar vereador, né? O tribunal não vai assumir, não. Não vai assumir, não. Aí um dia de domingo, Jean, vai assumir, foi uma festa, aí eu pulei, vamos comer água de novo, vamos comemorar de novo. E aí, naquela oportunidade, Roger, o doutor Jean acabou assumindo, e na diplomação eu fui ser diplomado, e naquela oportunidade, o doutor Jean, quando foi na fala dele, ele falou: e aqui, Barriga, eu quero lhe dizer que André Eloy vai ser secretário da Saúde e você hoje é vereador de Cruz das Almas. Paz. Aí a emoção, né, caiu. Eu falei: aí vamos comer água de novo.